tudo bem? Bom, meu nome é Karina, eu tenho 21 anos e eu iniciei com um projeto todas as quartas-feiras, fazendo uma palavra de média de 15 a no máximo 30 minutinhos no Instagram. E eu fazia ao vivo e foi o meu primeiro desafio. Mas como todo desafio, a gente sempre encontra uma forma de ir além. Então decidi vir pro YouTube. E é um prazer te receber aqui no meu canal e eu vim dizer para você que as palavras que ministrarem aqui, as palavras que Deus tocou no meu coração, também vai tocar no seu coração. E se você ouvi-las com atenção, você pode mudar a sua história. Óbvio que a atitude vem de você, mas se você permitir que na sua mente e no seu coração tenha o governo de Deus, você vai mudar a sua história. E eu queria dizer assim, primeiro que meu Instagram é Karina, né, @KarinaDorce, e lá tem algumas lives já prontas. E aqui vai ser um projeto um tanto quanto diferente, né, tanto no tempo quanto nas palavras. E a minha base de estudo, obviamente que tá na Bíblia, mas também a gente tem um estudo toda sexta-feira com a nossa pastora Grazi. E o Instagram dela é @pastoragrazi. E lá vai ter o Estudando a Bíblia todas as sextas-feiras. Também é uma grande fonte das minhas palavras. Inclusive eu vou deixando sempre as referências para vocês no Instagram. E lá vocês podem ter acesso a muita palavra também. Qual que é a palavra de hoje? Bom, a palavra de hoje é: se Deus permitiu um gigante em sua vida, é porque Ele acredita no Davi que há dentro de você. Uou! Quem que é esse Davi, Karina? Esse Davi é um homem de fé. E quem que é esse gigante? São problemas, diversidades que você vai ter que encarar no seu caminho. Até porque ninguém prometeu que seria fácil, mas também ninguém te disse que era impossível. E se te disse que era impossível, vamos rever os conceitos do que é impossível para Deus. Que eu creio que para Deus nada é impossível. Vamos lá, em 1 Samuel 17:4, diz assim: um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos uns 7 quilos. A ponta da lança. Uou! Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Tudo isso aqui me fala assim, a dimensão do problema que Golias era. Golias não era um simples gigante, mas era um gigante armado, um gigante preparado, um gigante que só na sua lança tinha 7 quilos a ponta. E sua armadura é praticamente o peso de um homem, né? 60 quilos. Eu peso bem próximo disso, né? Não vamos entrar em detalhes de quanto eu peso, mas bem próximo disso. E Filisteu, ele era o povo inimigo dos israelitas. E Golias era o gigante, obviamente, com quase 3 metros. Aos olhos humanos, era inderrotável, mas por trás de um grande problema existe um Deus imensuravelmente maior que lhe dará estratégias para solucioná-lo e vencê-lo. Ou seja, se uma situação se levantou hoje contra a sua vida, busca orientação no manual da vida e segue feliz. Porque Deus vai te dar estratégia se você buscar elas nele. E aí, continuando aqui. Golias disse, né? Eu vou continuar aqui no versículo. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Ou seja, o rei e seus soldados que eram capacitados para resolverem conflitos, né, para resolverem guerras, que eram pessoas que tomavam frente dessa área, ficaram apavorados. E o que será que Davi fez com isso? Vamos primeiro entender, né, a origem de Davi.
Jessé, pai de 8 filhos, 3 deles os mais velhos, faziam parte do exército de Saul. Davi era o mais novo, pastor de ovelhas. Karina, mas você não falou que Deus acredita no Davi que há dentro de mim? Mas Davi não era um pastor de ovelhas? Vem comigo que eu vou te contar o que acontece nessa história. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e esses 10 pães. Vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e me traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Se fosse assim, nos momentos atuais, né, a gente simplesmente ia pegar nossa marmitinha e levar para nossos irmãos, tirar uma foto e mandar pro pai. Mas Davi não tinha essa facilidade. Para Davi era tudo diferente. E aqui a gente vê qual que era a função que o pai tinha dado a Davi. O pai tinha falado: você vai levar uma marmita para os seus irmãos, vai ver que eles estão bem e me trazer uma prova. Essa era a obrigação de Davi. E aí eu resumi uns pedacinhos aqui para vocês, né? O pai o instruiu de onde os irmãos estavam. E na manhã seguinte, Davi delegou sua função de pastor a alguém, pegou a carga e partiu como o pai havia mandado. O que Davi fez? Ele foi obediente e teve prontidão. Ou seja, ele podia ter enrolado, ele podia ter ido em outro dia da semana. Mas ele fez o quê? Meu pai pediu um outro dia, me preparei e fiz o que ele havia pedido. Continuando na história, no versículo 20, fala assim: ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas soltavam um grito de guerra. Estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi, as coisas com o oficial encarregado da batalha, deixou, né, as coisas, chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi falava com eles, né, Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes, ou seja, todas as manhãs e tardes ele já fazia isso. E quando os exércitos se alinhavam para combater uma batalha, o que eles fizeram? Pegaram a ferramenta que eles tinham para intimidar os seus aliados, que era Golias, e colocou para afrontar, né? Só que o que mudou aqui? Mudou que antes não tinha Davi, antes estava só os exércitos e Saul. Davi escutou. O importante é quem escuta o problema. A solução vem porque alguém que tem um olhar diferente olhou para o problema com outros olhos. Continuando aqui. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olha para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Ao olhar natural, Golias realmente era invencível. E a recompensa era muito grande, né? Porque você tinha um risco de morrer no processo, né? Enfrentar um gigante. Por mais que você tivesse técnicas, isso podia custar a sua vida. E aqui que tá, Davi ele obedeceu, né? Ele entregou as coisas ao comandante, foi conversar com seus irmãos. Só que ele chegou no momento em que Deus provaria a fé dele. E a sua resposta com aquela prova mudaria a história. E aí, no ponto de vista de muitos, Golias não era um problema de Davi, pois era um problema do rei e do seu exército. Vejo em Davi visão, identidade firmada, proatividade em fazer o que deveria ser feito. Então, voltando lá no versículo 26, Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus
vivo. O que eu vejo aqui? Davi em algum momento chamou o problema pelo nome? Não, porque para Davi ele já chamava o problema pela sua fraqueza. Qual que era a fraqueza de Golias? Era um filisteu pagão desafiando o exército do Deus vivo. Uou! Ele já olhou a fraqueza do gigante antes mesmo de nomear ele. Isso é muito forte, né? A maneira com que você enxerga o seu problema vai, consequentemente, te trazer ou não uma solução. Continuando. Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: "O que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto? Seu convencido veio só para ver a batalha?" Ou seja, alguém da família confrontou a identidade de Davi. E como Davi reagiu a isso? Vamos lá. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso fazer uma pergunta? Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: "Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele." Uou! Humildade e identidade. Ele reconheceu que Saul era uma autoridade acima dele, que ele era o quê? Um rei. Ele chamou de meu senhor, mesmo sabendo que ele não teve coragem de enfrentar o que ele enfrentaria. Mas Saul respondeu: "Você não pode lutar contra esse filisteu. Não passa de um rapazinho e ele tem sido soltado a vida inteira." O que aconteceu? Saul ele viu Davi com um olhar natural, né? Viu apenas o que nossos olhos humanos podem ver. Mas Davi, por ter uma identidade firmada em Deus, conseguia enxergar além do que ele parecia ser, porque o seu interior era movido pela força de Deus. Continuando aqui, o que falta, essa foi uma parte, esse pedaço eu peguei da novela Gênesis, que eu achei muito top. O que falta na vida de uma pessoa é justamente o que aproxima de mim, pois eu sou o único capaz de realizar o impossível. Só podem achar quando se afastarem de suas próprias crenças, né? Só podem me achar quando se afastarem de suas próprias crenças, ou seja, é como se Deus estivesse falando com você, né? O que acontece? Aqui fala sobre o que te falta, né? Às vezes a solução de um problema, aquele vazio que é do tamanho de Deus. O que falta em você te aproxima de Deus. E o que faltava em Saul, na verdade, é porque ele, mesmo tendo uma autoridade, ele estava preso à visão de suas crenças naturais, né? Tipo, se eu não sou do tamanho do gigante, eu não venço o gigante. Mas não foi essa a realidade, né, gente? Continuando, Davi respondeu, né? "Meu senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo." Bom, eu fiz algumas anotações assim, né? Primeiro, mesmo após de ser diminuído, permaneceu humilde, né, meu senhor? Continuando aqui, não chamou o problema de gigante, pois o seu Deus era maior. Uou! E continuando também, desafiou o exército do Deus vivo, fala o quê? Ele viu que era uma afronta a Deus e não foi egocêntrico, mas disposto a reconhecer que a força dele estava na proteção de Deus e não nas suas próprias mãos. Como diz aqui, né? No 37 fala assim: "O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu." Momento algum, Davi está dando o nome de Golias.
tá simplesmente vendo ele como um filisteu, como mais um. E é assim que eu e você devemos enxergar os problemas, como mais um que eu vou enfrentar e eu vou vencer. O que Davi tinha? Confiança, identidade e humildade. Ele enxergou que o processo que Deus fez em sua vida poderia fazê-lo vencer, né? E fez ele vencer antes. E creu no poder que ele tinha em Deus. Lá no versículo continuando, né, 37, pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu sua própria armadura para Davi usar, pôs capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Peraí, como que ele encarou um gigante se ele não estava acostumado, né? Essa espada, né, representa que Davi ele não estava enfrentando o gigante da forma natural, então ele não usou escudo, ele não usou armadura e ele não usou a espada de Saul, que seria emprestada para que ele travasse aquela batalha. Sua espada não era natural, e sim espiritual. A espada da justiça. Aí disse a Saul, né? Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo aquilo que poderia ser sua vitória aos olhos naturais. Pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Ele foi de peito aberto, sabe? Sem proteção nenhuma natural, mas a sua proteção era espiritual, e ele pegou ferramentas que qualquer um olhando ia falar, não, peraí, tá falando sério, vai encarar um gigante com 5 pedras, um bastão e uma funda, que uma funda na verdade é uma ferramenta de corda para lançar a pedra. Vamos continuar essa história agora aqui na minha Bíblia. Davi, nem vou ler o título porque senão já vai dar o quê? Um spoiler grande para você. Vamos lá no versículo 41. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi, para que é esse bastão? Para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Ou seja, ele estava fazendo o quê? Zombando de Davi. Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo, venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Bom, o que fala aqui? Que ele rogou pragas, né? Só que essas pragas não atingiam Davi porque Davi estava firmado na presença de Deus. E Davi entendia que o Deus dele era muito maior do que qualquer praga de qualquer outros deuses pagãos. E vamos lá. Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelita, que você desafiou. Ou seja, ele reconheceu que aquele desafio, aquela afronta não vinha contra a pessoa natural dele, mas vinha contra Deus. E contra Deus ele não aceitava que tivesse que ninguém zombasse do Deus dele, que ninguém afrontasse o Deus dele. Continuando aqui, hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei, e cortarei sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem, e então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou lanças para salvar o seu povo. Uou, ele estava falando do poder de Deus, gente. Ele falou que Deus ele não precisava das coisas naturais para salvar o seu povo.
Porque Deus, ele é um Deus de aliança, de promessa. E ele faz o sobrenatural através do que você tem no natural. Davi tinha o quê? Uma pedra e uma funda. 5 pedras, uma funda e um bastão. E Deus fez o quê? Vamos lá ver. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu bem rápido na direção de linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias. Lembrando que Golias estava com um capacete. Pensa bem na mira que Davi teve, né? De acertar a cabeça dele mesmo com o capacete, né? Porque eu acredito que o capacete não protegia aquela área. E Deus, ele usou Davi para derrubar esse gigante, né? A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu no chão. Então, Davi correu, ficou de pé sobre Golias, uou, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Gente, eu não sei você, mas eu lendo essa história, eu vejo quão grande e quão maravilhoso Deus é. Deus, ele não exigiu que Davi vestisse uma armadura. Deus não exigiu de Davi que ele fosse alguém que ele não era. Deus usou quem Davi era para vencer alguém. Porque o que acontece? Davi era uma pessoa de visão. Davi entendia que ele tinha uma identidade que Deus trabalhava na vida dele. Porque ele falou, eu venci o urso, eu venci o leão. Porque Deus me protegeu. Não foi porque ele falou assim, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele não estava cheio dele, mas ele estava tão cheio de Deus que isso mudava, alterava o DNA dele. Isso fazia com que ele fosse uma pessoa de fé, uma pessoa de visão, com que ele tivesse mais do que ferramentas para vencer, mas ele tivesse uma identidade que mudasse toda a história. Aqui nessa história, gente, continua, conta detalhes, mais informações, mas esse estudo foi bem básico para que você use a sua experiência com Deus. Qual tem sido o seu gigante? E se você tem gigantes acumulados na sua vida dos quais você não enfrentou por olhar com olhos naturais, tá no momento de você dobrar o seu joelho e buscar o Deus que livrou Davi da morte quando ele lutou contra o urso, contra o leão, contra um gigante de aproximadamente 3 metros. Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho do seu gigante? A quem você tem recorrido para vencer o seu gigante? Porque se Saul tivesse simplesmente esperado do exército dele uma posição, ele não teria vencido. Porque o exército dele, por mais capacidade natural que tivesse, não tinha o que Davi tinha. E são os improváveis que Deus usa. E se você olha para você e fala, eu não sou capaz de vencer, eu não sou capaz de mudar a situação da minha vida, é você que Deus quer usar. E eu queria falar através dessa palavra que muda muito nessa história, era quem cada um recorreu. Davi recorreu o tempo todo a Deus, quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrentou o leão. Só que às vezes a gente quer passar pelas crises, sabe? E fazer as coisas com as nossas mãos, fazer do nosso jeito, não ter uma estratégia. Ou às vezes a gente quer fazer assim, que nem Davi, ele vestiu a armadura e viu que aquilo não era o que ele estava acostumado a fazer. Tipo, não tinha a ver com a identidade dele, com a altura dele, sei lá, com o peso dele. E que aquilo poderia ser uma barreira para a vitória dele. Muitas vezes a gente olha no natural e tenta se encaixar no papel de outra pessoa, né? Se Davi ele tivesse vestido a armadura, ele estaria como Saul, porque essa roupa era de Saul. Essa identidade de armadura, de espada, era de Saul, não era de Davi. Davi era um simples pastor, que Deus fez com que ele derrubasse um gigante. Então, eu sou uma simples pessoa, mas Deus faz com que a palavra que eu falo toque a sua vida. Porque não é eu falando pra você, mas é Deus falando através de mim. E esse projeto do Instagram, olha, esse projeto do YouTube é isso. Quero fazer uma palavra direta e reta com vocês.
Se possível também deixe os comentários, dúvidas que vocês têm, eu vou estudar e vou me capacitar para auxiliar vocês nessa jornada de fé. Mas primeiro eu queria também fazer um convite para você. Bota a mão no seu coração e vamos fazer uma oração comigo. Se você nunca falou com Deus, se você nunca teve uma experiência com Deus, esse é o momento de você abrir o seu coração e abrir a sua mente, porque você acabou de receber a primeira semente do seu relacionamento com Deus. Mas se você já conhece Deus e já tem um relacionamento com Ele, recebe e frutifica com essa semente também. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço hoje por essa oportunidade, Pai, de estar aqui ministrando na vida de cada uma dessas pessoas. Pai, eu sei que eu não conheço a situação dela, não conheço os gigantes que elas enfrentam, não conheço, Pai. Mas o Senhor é onipresente, onisciente e sabe de tudo. Só está esperando com que essa pessoa abra o coração para você. E eu peço, Pai, para que o Senhor venha através do Espírito Santo incomodar essa vida, para abrir o coração e a mente para você. Para que ela possa, Pai, ter um encontro sobrenatural com a Tua presença. E para que o Senhor desperte nela uma identidade de Davi, para que ela possa solucionar quaisquer problema que ela tiver que enfrentar. Que todos os gigantes sejam derrubados em nome de Jesus. Porque eu creio, Pai, que o Senhor capacitou cada um de nós para ser vencedor e não perdedor, não desistente. Pai, fortifica, Pai, fortalece essa vida. Faça com que ela entre em contato com a Tua presença, com o Teu Evangelho, com a Tua palavra. E desperta nela, Pai, uma chama que arde no Espírito Santo de busca por Você. E que acima de tudo, Deus, eu te peço para que o Senhor visite a casa dela, o coração, a mente, a vida, a família, os planos e faça o Teu agir acontecer na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Eu também queria te falar uma outra coisinha. Quais são as suas experiências com Deus? Se você não tem nenhuma, é hora de você abrir o seu coração. Eu posso contar várias histórias da Bíblia, mas o que difere eu de ser uma contadora de história ou alguém que vivenciou essas histórias é a decisão que eu tenho em Deus. Davi, ele podia ter simplesmente levado a marmita, sabe? Se contentado com o papel que o pai natural deu para ele. Mas ele viu uma afronta contra Deus. E ele viu uma situação que ninguém poderia solucionar. Mas como ele tinha identidade, proatividade e humildade, foi ele que Deus usou. A situação que você enfrenta hoje não é maior que você, muito menos maior que Deus. Mas você precisa, primeiramente, entender quem você é, quem Deus é e quem você é em Deus. E assim você vai ter as estratégias para vencer na vida. Venha buscar uma palavra, sabe? Que seja pelo YouTube. Se você falar, não é suficiente para mim, corre pro Instagram, tem palavra lá, tem um estudando a Bíblia. Mas não deixe de alimentar o seu espírito, porque senão o seu Golias, né? O Golias que está te afrontando vai tomar a sua cabeça. Mas para que isso não aconteça, você tem que ter um Davi dentro de você. Para que quando alguém desafiar você, você saiba do teu poder em Deus. É isso, gente. Se você gostou, deixa um joinha, compartilha com as pessoas, compra o seu weed através desse vídeo. Muito obrigada!